Olá, amados do Crescendo em Cristo, a graça e a paz. Aqui quem fala é Erisma Oliveira. Eu quero desejar um dia precioso na presença do Senhor e também quero te convidar para a reflexão de hoje. Vamos lá? Amados, hoje nós vamos finalizar nossas reflexões no livro de Jó. O tema de hoje é Livre para Viver o Novo. Colocamos aqui 3 reflexões já. Quando a tribulação chega, nós precisamos lidar com algumas coisas, situações, as nossas emoções, além das lutas externas que nós enfrentamos, como uma enfermidade, perder o emprego, um parente faleceu, esposo, filhos, assim como o Jó enfrentou, perdeu seus filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde, além dessas batalhas externas, havia as internas, as emoções, você entender ali, compreender, né, descansar de que você está dentro dos propósitos de Deus, o que a história está ocorrendo, ela faz parte, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ter esse cuidado do filtrar o que nós vamos ouvir das pessoas, as sugestões do inimigo, associando sempre as tribulações, a punição de Deus, Deus deixou de amar, Deus esqueceu, Deus abandonou, sempre tendo essa visão. E isso prejudica muito quando nós estamos dentro de uma situação difícil, porque a situação em si já é difícil, perder os filhos, perder os bens e a saúde e ainda ter que lidar com isso. E nós falamos aqui também lidando com o abandono. Algumas pessoas, quando a tribulação chega na sua vida, elas vão ter que lidar também com essa situação que não é fácil, é difícil, ser abandonado por familiares, parentes, amigos. E nós falamos sobre a importância de manter o olhar no Senhor quando esses dias ocorrerem em nossas vidas. Por quê? Colocando os olhos no Senhor, estaremos protegendo o nosso coração. Então, o melhor lugar para guardar o coração é olhar para Deus. Porque se olhar para os homens, nós iremos permitir que a raiz de amargura brote. E é aí que nós precisamos entender. Falamos também sobre o cuidado de não viver preso ao passado. Então, viver preso ao passado, daquilo que foi bom, nós não vamos conseguir ver o que está ocorrendo hoje, no dia chamado hoje. E falamos a importância de atentar para isso, por quê? Porque tudo passa. E quando a tribulação passar, o propósito de Deus na nossa vida não é um homem ou uma mulher amarga, um homem ou uma mulher ferida, revoltado com Deus, com as pessoas. O diabo ele vai trabalhar para que um homem ou uma mulher que entrou na tribulação, ao sair, ele saia amargo, ferido, revoltado contra Deus, contra as pessoas. E o livro de Jó nos deixa essa coisa maravilhosa de que esse homem estava livre para viver o novo. Apesar de toda a dor, de toda a situação que ele passou, e nós falamos aqui que ao passar por esses momentos, haverá momentos em que você vai desabafar. O perigo é eu puxar a cadeira e deixar a cadeira uma aberta para ter esse diálogo, ficar remoendo o abandono, ficar olhando para o passado, alimentar minhas dúvidas a respeito do amor de Deus. Então, essas coisas são inimigos que vão vir dentro desse pacote da tribulação. E o inimigo, ele, das nossas almas, o diabo, ele vai trabalhar para gerar um homem ou mulher incrédulo, a qual diz, Deus me abandonou, e nós temos várias promessas de que o Senhor está com a gente, que o Senhor está cuidando, que os que esperam no Senhor nunca serão decepcionados. Mas eu pergunto, talvez você tenha uma raizinha no coração de decepção com Deus. Você conhece alguém que está decepcionado com Deus? Por quê? Porque ela não olhou para o Senhor. Ela não confiou que aquilo que ela entrou naquele momento, por mais terrível e doloroso que seja, Deus está no controle, Deus está cuidando de todas as coisas. Os seus olhos estão contemplando tudo aquilo. E o que diz Romanos 8, 28, nada é por acaso em nossas vidas, pois todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A dor mais terrível vai contribuir para o seu bem, para o meu bem. Claro que na hora nós não conseguimos enxergar, e justamente por não conseguir enxergar é que nós associamos que o amor de Deus cessou por nós. Então eu preciso, quando a tribulação chegar, que vier no pacote o abandono, nem toda tribulação vem tudo, mas alguns vêm, né? Mas se vê o abandono, guardar o coração no Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que não desampara, está sempre presente em nossas vidas. E quando falamos nessa reflexão de lidando, né? Ter que lidar com abandono é justamente proteger o nosso coraçãozinho. Por quê? Porque a tribulação vai passar.
E eu posso, quando ela passar, eu não estar livre. Eu estar remoendo, eu estar com amargura, eu permiti que a raiz de amargura brotasse no meu coração. E a Bíblia diz que quando ela brota, ela contamina muitos. A primeira pessoa a ser contaminada é eu e você que deixou, alimentou aquela raiz. E depois as pessoas próximas também da gente. Então, muitas vezes eu e você saímos de uma luta, de uma tribulação, mas nós levamos uma bagagem. Eu falei lá na reflexão do abandono que quando eu e você saímos de uma tribulação, é como se a gente tivesse que passar por uma porta, nessa porta para chegar do outro lado. O outro lado é o quando cessou, quando o cativeiro, a mudança de cativeiro, a mudança de vida, a escassez vem a prosperidade, a tristeza vem a alegria, a enfermidade vem a cura. Eu preciso passar por essa porta. E ao passar por essa porta, eu tenho que passar sem nada, nenhuma bagagem. Mas se eu tiver alguma bagagem como raiva, ódio, ira, tristeza, amargura, revolta por aqueles que me abandonaram, quando eu tentar passar nessa porta, não vou, porque essa bagagem não vai me permitir. E isso é algo muito sério, porque às vezes eu e você não estamos desfrutando do novo de Deus, não porque não esteja preparado, não porque Deus não ama, não porque Deus não quer, mas porque eu e você estamos retendo o melhor de Deus na nossa própria vida. Por quê? Porque nós, ao no decorrer da tribulação, nós não reclinamos sobre o nosso Deus, ficamos olhando para o abandono, ficamos olhando para o que a gente tinha no passado. E isso foi ampliando, fortalecendo a amargura, a raiva e a revolta. Muitas pessoas, depois que passam, que enfrentam algumas situações, elas passam a ficar decepcionadas com Deus, com as pessoas. E o primeiro alvo de Deus do diabo em relação a Deus é justamente isso, fazer com que eu e você esteja decepcionado com Deus. Mas a palavra do Senhor nos mostra que Deus sempre é justo e que todas as coisas contribuem para o nosso bem. E os que esperam nele e confiam nele, não serão decepcionados. Se houve decepção no coração de alguém, não foi Deus, foi aquela pessoa que ela não permaneceu na confiança. Pois Deus não é homem para que minta. Ele sempre está lá com o seu olhar cuidadoso. E quando eu e você nos reclinamos sobre ele, haverá resposta. Então, as ferramentas que eu e você precisamos para passar pela tribulação está no Senhor. Mas muitos de nós, na tribulação, a primeira coisa que ocorre é afastar de Deus. Essa não é a escolha sábia, é uma escolha errada, é uma escolha tola se afastar daquele que tem todos os recursos para que eu possa passar por aquele vale. O vale da injustiça, da escassez, da morte, da solidão. Ele tem todas as ferramentas. Ele tem a lâmpada, ele tem a luz, ele tem o mapa, ele tem a água, ele tem um alimento para que eu passe por aquele vale. Então, aquele vale não é para a morte, é para a finalidade do propósito de Deus, que é a minha maturidade. E o livro de Jó nos deixa esse registro que Jó, em vez de guardar rancor contra os seus amigos, ele usou de graça, orou e recebeu seus amigos em casa. E é isso que o Senhor tem propósito em nossas vidas. A Bíblia diz lá em Jó 42, a partir do versículo 8, quando Deus corrige os seus amigos, pedindo para que eles fizesse o sacrifício e levasse para que Jó orasse por ele. E você já imaginou isso? Aquelas pessoas que te abandonaram, aquelas pessoas que te acusaram, agora elas vão ter que ir até você e você tem que estar livre para orar por elas, rogar por elas, interceder por elas. E não ter aquela linguagem assim, eu não vou orar por você, você lembra o que você fez comigo, o que você falou comigo? Essa liberdade, muitos de nós não temos conseguido. Mas se nós colocarmos no nosso coração de Deus, nós vamos conseguir isso, porque isso vem do Espírito de Deus para a nossa vida, porque a nossa carne, ela é vingativa, o pecado está ali e a tendência nossa é pagar o mal com o mal. A Bíblia diz que o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. A liberalidade desse coração de orar por aqueles que fizeram achismo, o próprio Deus corrigiu os seus amigos, dizendo que eles falaram a respeito de Deus coisas que não era para falar. Haverá pessoas, quando você estiver passando tribulação, que vai usar isso, suposições de achismo,
E eu e você precisa estar livre para orar por essas pessoas. Louvado seja Deus. Essa graça nós vamos obter no Senhor para orar por essas pessoas. Louvado seja Deus. E aí vem algo mais profundo depois de orar, que é receber na prosperidade. Eu só vou conseguir isso com a graça de Deus, queridos. E eu só vou poder sentar na mesa com essas pessoas se eu não tiver nenhuma bagagem de raiva, de ódio, de rancor. Pois se eu tiver, eu não entrarei com essas pessoas. E se eu tiver essa oportunidade de entrar, a mudança ali, eu não viverei em paz. Pois haverá sempre rancor no meu coração a respeito dessas pessoas. A Bíblia diz que, e vieram a Jó todos os seus amigos, irmãos, e vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa. Então, quando ele abre aqui a casa, senta na mesa agora a sua família, lembra, se você lendo lá no 29, você vai ver outros versículos, a gente colocou 12, 16, você vai ver o desabafo de Jó, quando ele diz que os meus amigos, meus irmãos, até as crianças zombam de mim. Jó agora recebe na mesa. Que maturidade, né? Que equilíbrio emocional no Senhor chamar essas pessoas. Sem aquele desejo de vingança, não, você não estava comigo quando eu estava no inverno, por que você vai sentar na primavera? E isso, querido, é a graça de Deus. Eu vou dizer aqui que talvez algumas pessoas não vão sentar contigo, mas haverá o teu coração livre. Pode até ser que não sente contigo na mesa, mas lá no teu coração não há desejo de vingança. Mas se você tiver a oportunidade de fazer o bem a essa pessoa, você vai estar livre para fazer, sem passar no rosto, na cara, o mal que ela fez a você. Você vai estar livre para isso. E a Bíblia diz que Jó escolheu ali a atitude de Jó. Ele usou de graça e misericórdia, orou e recebeu aquelas pessoas na sua casa. E é tão interessante o versículo quando diz, queridos, que eles foram celebrar com ele o tempo de prosperidade. E a Bíblia diz que agora eles vão lá e eles levam dinheiro. Aqueles que chegaram até ali levaram o dinheiro, quer dizer, o dinheiro que talvez Jó precisava quando estava difícil, a visita não veio. Mas Jó não estava preso agora também ao passado. Lembra que nós falamos que há dois tipos de motivos que nos fazem estar presos ao passado. Um é por ter vivido momentos abençoados, bons, e o outro é momentos difíceis. Jó, quando lamenta lá no 29, ele fala justamente do momento bom que ele viveu, mas agora Jó está no momento bom e ele podia lembrar dos momentos ruins que foi ter ser esquecido pelos familiares, pelos amigos. Ele também não ficou preso aqui, porque às vezes eu e você ficamos, porque a gente foi injustiçado, caluniado, traído e ficamos remoendo. Eu sei que em alguns casos, pessoas que lhe traíram, que lhe enganaram, não vão conviver mais, até porque alguns vão embora. Mas você perdoou, você é tão livre com a graça de Deus que se precisasse conviver com aquela pessoa, se ela tivesse que estar ali, você estaria em paz, porque você perdoou. Então, queridos, quando a tribulação chegar, que o abandono chegar, ore por essas pessoas. E não guarde nenhuma raiz de amargura, não deixe brotar, porque se brotar, você não vai conseguir celebrar o novo de Deus. E o novo de Deus a gente celebra em paz. O novo de Deus a gente celebra livre, livre da amargura, do rancor. Vamos orar pedindo a Deus nesse dia de hoje, para que eu e você possa ter cuidado, manter um coração livre de amargura de alguém. Talvez você já foi abandonado assim de uma coisa terrível. Viva em paz a respeito disso, porque o novo de Deus está aí. Eu e você precisa adentrar e celebrar a mesa que o Senhor preparou para nós. Louvado seja Deus. Sabendo que o nosso inimigo é o diabo. E infelizmente algumas pessoas dão lugar para situações que às vezes nos ferem. Algumas situações, alguns afastamentos é permissão de Deus. Mas sempre colocar na nossa cabecinha uma palavra chamada propósito de Deus. Aqueles que saem da tua vida sem aviso prévio, eu vou olhar. Obrigado por todas as pessoas que passaram por minha vida. E obrigado porque eu estou dentro do propósito de Deus. Louvado seja Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigada. Obrigado porque encerramos aqui as reflexões do livro de Jó. Aprendemos lições extraordinárias com esse homem, com essas passagens da tua palavra.
Nós pedimos a tua graça sobre nossas vidas. Quando a tribulação chegar, nos ajuda a reclinar sobre ti e descansar que tu és o Deus Todo-Poderoso, que os teus propósitos estão sempre operando, trabalhando em nossas vidas e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido, mas que nós possamos nos alegrar tendo a certeza que o Senhor está conosco. Nós nunca vamos ficar só. Nos ajuda a ser sábio e não aceitar as sugestões do diabo, do mundo, a respeito daquilo que eles acham, porque muitas vezes não é aquilo que tu queres para a nossa vida, assim como os amigos de Jó falaram coisas que não era para ter falado. Que nós não venhamos aceitar achismos, suposições de pessoas que às vezes nem sabem o que nós estamos enfrentando. Nesse processo que nos ajude a guardar o coração, orando por essas pessoas. Também pedimos ao Pai, quando a tribulação chegar, e se ela vier nesse pacote de abandono de familiares e amigos, que a gente também recline sobre Ti, tendo a certeza que a Tua presença sempre será certa em nossas vidas. Alguns vão se afastar porque não vê mais em nós nada que interesse ou ajuste, a eles são egoístas. Mas haverá pessoas que vão sair porque faz parte do propósito. Nós queremos orar por todas as pessoas que participaram já da nossa vida, que já caminharam. Alguns desistiram de estar com a gente. Senhor, muito obrigado por todos os momentos que a gente viu, por todas as pessoas que já passaram e nos abençoaram. Assim também nós te louvamos por todas que permanecem até hoje. Nós abençoamos aqueles que causaram tristeza em nossos corações, que nos abandonaram. A gente esperava tanto deles, mas eles nos decepcionaram. Nós oramos por essas pessoas. Pedimos que o teu amor alcance o coração deles e que eles aprendam cada dia a caminhar no teu amor. Oramos também, Pai, para que nem a tristeza nem a alegria nos prenda ao passado, mas nos ajuda a ter equilíbrio para viver o hoje. Já vivemos momentos tão bons, mas passou. Já vivemos momentos tão terríveis e dolorosos, também já passaram. O hoje é o dia que o Senhor fez. Hoje tem a misericórdia, hoje tem a bondade. Me ajuda a ter olhos espirituais abertos para perceber a misericórdia de cada dia. A tua palavra, o teu amor se renovando a cada dia. É nisso que eu quero viver, é nisso que eu quero focar. E não algo que eu vivi no passado. Porque coisas novas eu estou fazendo todos os dias. E eu quero ver o teu novo. E eu quero, Senhor, também pedir graça para ser livre, para entrar e desfrutar do teu novo. A Bíblia diz que tu mudou o cativeiro, tu mudou a história de Jó. E assim tu tem mudado e vai mudar a história de muitos homens e mulheres. Sem nenhuma bagagem queremos entrar. A única bagagem que nós queremos ter é levando no coração a fé, a esperança e o amor na tua palavra. Pedimos, ó Deus, graça para perdoar aqueles que nós alimentamos amargura. Pedimos a tua graça, Senhor, nós abençoamos. E se há uma necessidade de hoje orar por aqueles que nos abandonaram, nós oramos por eles. Se houver também uma necessidade de sentar na mesa com quem nos abandonou, contamos com a tua graça, porque a tua graça nos basta. Nós podemos todas as coisas por meio de Cristo Jesus. Obrigada pelo novo. Obrigada, Senhor, por adentrar esse novo de Deus livre, sem nenhuma amargura. Nós oramos e abençoamos a todos. E eu quero te louvar pelo teu propósito em nossas vidas. É nisso que nós devemos focar, no teu propósito, que é o nosso crescimento, que é a nossa maturidade, que é vivermos a imagem e semelhança de Cristo na terra. Então, Pai, muito obrigado por esse amor cuidadoso. Obrigada pelo novo, obrigada pela restauração, obrigada pela prosperidade, obrigada pela saúde, obrigada por esse amor que se renova a cada manhã. Em nome de Jesus, Pai, eu te louvo e te agradeço. Amados, que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te faça prosperar de uma maneira preciosa e que eu e você possa estar livre para desfrutar o novo de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e até a próxima reflexão, o Senhor nos permitindo.